Esta cidade tem vereador. Morador. Eu até disse o seguinte. O trabalho. A questão do Jardim Ipanema, ele é delicado, o Vitorá se conhece. Onde foi criado o Jardim Ipanema é uma área que tem seu alagamento devido às nascentes que tem ali. E houve um processo que a gente pediu embaixo do linhão, aonde que a máquina foi fazer um trabalho. Nesse momento, uma pessoa passou, retirou uma foto, entrou no Ministério Público, enfim, as máquinas tiveram que retirar até a liberação para trabalhar lá. Voltaram a trabalhar, alguma pessoa que foi lá, talvez não com o conhecimento da máquina, acabou fazendo um buraco e acabou atolando a máquina e ficando uma água parada. Voltamos, eu acompanhei o trabalho, estive lá inclusive com a parceria da Sanepar, onde foi feito um trabalho, eu tenho aqui o antes e o depois. E aí é um processo que a gente está cobrando do secretário Evori, da Secretaria de Obras, e está na planilha, está na programação de fazer um trabalho ali com eficiência, é claro, e é válido essa cobrança. Eu tenho certeza que não só eu, mas os demais 14 vereadores também fazem a representação, já que é de Foz do Iguaçu. Mas eu agora à tarde estou indo no Ipanema, sim, e a gente vai estar conversando melhor e reforçando essa cobrança ao secretário Evori. Não foi esquecido, ao contrário. A gente tem que agradecer até a atenção que vem dada àquela região e que a região do Ipanema é uma área delicada devido à área que tem ali as nascentes. E qualquer chuva que dá, ela sobressai a água fazendo uma inundação em algumas áreas. E ali tem um projeto da Rua Gruta, em especial, que vai descer e ligar o Jardim Ipanema com o Jardim Lagoa Vermelha, passando pela Unidade de Saúde Lagoa Dourada. Ok, Coquinho, obrigado pela tua participação, obrigado pela informação. Apareça, tá certo, amigo? Eu agradeço, deixa um abraço a toda a comunidade de Foz do Iguaçu e também estamos à disposição, e um grande abraço a Dona Maria, e que assim, continue participando e que a gente tem que ser cobrado mesmo, até para a gente realmente continuar o nosso trabalho que estamos fazendo. 12h04, é o Contraponto da Cultura. Vereador Paulo Rocha, esse decreto do prefeito, em cima disso que colocou também o vereador Vitor Horácio, o que representa para os senhores? Olha, eu penso diferente do que o Vitor Horácio colocou. A minha posição é o seguinte: desde o começo que eu entrei naquela casa, eu disse que secretário tinha que vir a público e prestar conta, dizendo o que gastou cada centavo, se é que sobrou, se é que faltou. Eu acho que a máquina pública de Foz do Iguaçu tem mais de R$1 bilhão de arrecadação, mais de R$1 bilhão, fora dinheiro de fora. Nós autorizamos mais de 300 milhões de empréstimo naquela casa de lei, o último foi de 12, 18, 30 milhões, obras estão aí por todo o santo. Eu acho que nós não temos mão de obra hoje para tocar nada, não tem gente para desentupir a boca de lobo, falta gente em todos os departamentos, em todos os setores, inclusive na área de saúde. E eu acho que não é admitindo gente, não é cortando o salário de gente, é que você vai estar com uma máquina pública. A mão de obra é necessária em qualquer parte do mundo. Eu sempre disse, funcionário contente, prefeitura para frente. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que lá no Legislativo também está errado a forma que se fazem. Eu acho assim que quando devolve dinheiro do Legislativo para o Executivo, é rasgar o dinheiro que a Constituição deu para o Legislativo. Poder ser independente, eu tenho um ponto de vista, eu sou polêmico, eu sou firme e sou reto naquilo que eu falo. Eu acho que a cidade, o camarada tem que saber, está administrando, tem que saber quanto entra e quanto sai. Agora, não é cortando mão de obra porque todos os ex-prefeitos, eu analiso em Foz do Iguaçu, desde o primeiro prefeito, porque eu votei em 82, eu tenho 51 para 52 anos de idade, eu trabalho em 4 departamentos de prefeitura aqui, e eu sei,
O ex-prefeito Paulo dava 100% de gratificação para o funcionário, tinha o dobro do secretário, tinha dinheiro para a imprensa, tinha dinheiro para tudo e a coisa funcionava. O que é que mudou? Eu acho que a prefeitura, com todo respeito, ela tem que parar de terceirizar tudo, ela tem que comprar máquina, ela tem que parar de pagar aluguel e aí sim você vai ver que vai sobrar dinheiro para tocar essa cidade para frente. Esse é o meu ponto de vista. Não é cortando funcionário, não é tirando funcionário, porque eu vou dizer uma coisa, hoje você entra, você é mal atendido em tudo quanto é lugar, porque não tem gente para atender o povo. 12:06, conosco também aqui o Aldevir Henke, que é o presidente do Se SISMUF. pudesse completar antes Sim. do Aldevir, Nelson. Diga lá. A dizer apenas que, por exemplo, o Reni deve estar muito preocupado, porque foi feito um entendimento junto com os sindicatos e aquela inflação que é justa, né? Ela deve ter uma parcela agora em dezembro de 4,67 para ser quitado com todo o funcionalismo de Foz do Iguaçu. Mais o plano de carga e salário dos professores, que deu um aumento médio em 9%. Numa oportunidade junto com o Aldevir, e depois ele vai se expressar, e com a professora Risse, dois grandes dirigentes sindicais da nossa cidade, nós chegamos até a conclusão que não dá para se fazer qualquer outro tipo de reivindicação, levantamento, acordo novo, antes de cumprir o acordo velho. O Reni ainda deve cumprir uma lei que foi mandada para a Guarda Municipal e deve agora cumprir esse plano de carga e salário dos professores e mais o negocial que é do mês de maio de cada ano. Então, eu acho assim, por exemplo, não passa de 1 bilhão. O orçamento nós votamos esse ano, não chega a 800 milhões. E nós precisamos fazer as adequações necessárias para honrar os compromissos que foram feitos, né, e fazer essa cidade avançar. É inegável a crise econômica que se estabeleceu no Brasil todo, tendo como carro-chefe o governo federal, e as consequências irá pagar todo o cidadão, né, dos municípios, do Estado. Ou seja, nós vivemos nesse país e a partir do momento que nós estamos nessa situação, nós vamos entrar num momento de crise e não um momento de ascensão como se vivia anos atrás. Senhores, o negócio é o seguinte, já são 12h08 e eu sei que esse assunto nós pedimos até às 5 da tarde, mas eu tenho, e já volto com o vereador Paulo Rocha aqui, eu quero conversar também com o Aldevir Henke, que gentilmente está aqui nos estúdios da Rádio Cultura, ele que é o presidente do SISMUF. SISMUF, que é o Sindicato dos Servidores Municipais, né, que está acompanhado aqui também do diretor jurídico, o Marcelo Arruda. Doutor Marcelo Arruda, obrigado. Me diz uma coisa, Aldevir, o que parece, o que representa esse decreto para o funcionalismo público? Como é que vocês interpretam esse decreto? Bom dia a todos. Porque o prefeito diz que vai otimizar em termos de horário, vai otimizar em termos de custo, vai cortar aquilo que ele chama de supérfluo, que é o cafezinho, representado pelo cafezinho, algumas outras coisas, viagens estritamente, se for muito bem aprovada por um comitê e tem que ser muito bem fundamentada. Enfim, o que representa isso? Primeiramente, como sindicato, né, o Marcelo está presente também, o Vitorassi, que está à frente do sindicato, o sindicato tem que primar, primeiramente, pela defesa do servidor. Se essas regras, ou qualquer que seja, estejam infringindo o bom atendimento ao servidor, no trabalho, nas leis, no dia a dia, é o dever do sindicato intervir. Outras situações, né, de ordem de gestão que o prefeito está aplicando, é dele, da sociedade, prerrogativa dele, né? Então, nós, como sindicalistas, como sindicato... Ou seja, Aldevir, em princípio, desde que não atinge os direitos, do funcionalismo, manda quem pode e obedece quem tem juízo, é mais ou menos essa direitos, regra. Se tem, que nem agora vai ter relocação, vai ter adequações. Não infringindo, e a gente quer deixar bem claro aqui ao servidor todo, né, que se houver algum desrespeito e estiver caracterizando isso, o sindicato está de portas abertas para bem atender. Temos corpo jurídico, temos toda a equipe para acompanhar, e a gente está acompanhando todo o dia. O doutor Caetano também está assessorando o sindicato, né? É o doutor Rodinei. O Rodinei, lá no escritório do doutor Caetano Ferreira, o doutor Olírio. Excelentes E temos mais advogados chegando também, né? Doutor Marcelo, o senhor vê alguma, em princípio, assim, alguma ilegalidade nesse decreto ou não? Olha, bom dia. Bom dia, queria comentar aos ouvintes da Rádio Cultura, Vitorassi, Paulo Rocha, doutor N. A gente entende que algumas coisas é o poder discricionário do gestor. Certo. O Aldevir, que foi muito feliz na sua colocação,
Se não estiver infringindo a relação de trabalho, infringindo os direitos trabalhistas, acho que o sindicato vai se ater somente nessa vigilância dos direitos trabalhistas. É claro que, enquanto sindicalistas, nós temos a nossa opinião, né, enquanto pessoa, não enquanto sindicalista, a gente está à frente da entidade, a gente não tem que expressar a opinião da entidade, nós podemos até expressar a nossa em particular, né, mas a gente não, assim, vai se ater justamente para... É uma celeuma que, nas urnas, em 2017, o eleitor, se estiver satisfeito ou não, vai dar a resposta. Então é esse que é o nosso pensamento. 12 e 12. Paulo Rocha, você queria completar alguma coisa em cima daquilo que disse o Vitorace? É mais ou menos isso? Não, muito bem. Eu estava falando, esse negócio, antes da eleição, a Dilma falou que estava tudo bem e ganhou a reeleição. Uma coisa o Betas, no Paraná, as contas estão em dia, está tudo em ordem. Agora ganharam a reeleição e ele solta esse negócio de crise. Na verdade, nós estávamos em Brasília dias atrás, eles estão falando em cortar mais de 190 bilhões de reais, que é para ir para todos os municípios brasileiros. Não é assim. Se o Brasil tem dívida, eles que parcelem as dívidas. Agora, a crise é eles que inventam. Eu acho assim, é aquilo que eu falei aqui, tem que saber quanto entra e quanto vai sair. Se tem para sair mais do que entra, parcelem as contas. Agora, o Brasil inteiro não tem que pagar por causa de uma administração errada deles. E a mesma coisa vale aqui para nós. E vale para nós dentro da nossa casa e para todo mundo. Tipo assim, eu tenho que saber quanto que eu devo e saber quanto que entra. Se o que vai entrar não vai dar para pagar tudo que eu estou devendo, o negócio é parcelar, não é isso? É isso que tem que fazer. Agora, o Brasil tem crédito, o município tem crédito, eu acho que não pode, por exemplo, é você falar que você vai tirar funcionário e daí vai tocar a máquina pública sem funcionário. Enes, 12 e 13, é o seguinte, eu sempre ouço os teus comentários, e até porque você foi vereador também, foi presidente da Câmara, aqui em Foz do Iguaçu, e eu sempre vi você se postando de uma forma, até penso muito parecido contigo, você sabe disso, contrário ao tal do cargo de comissão. Você sempre foi um cara que teve um ponto de vista contrário a isso. Dizendo o seguinte, olha que o Legislativo precisar de gente gabaritada para dar um parecer, para fazer alguma coisa, contrate. Contrate, precisamos de um parecer jurídico, precisamos de um parecer de um engenheiro, não estamos entendendo o projeto aqui direito, vamos ter que votar e tal. Enfim, o que lhe parece essa medida do prefeito? Ela é significativa, ela é meramente emblemática, ela vai ajudar, o cargo do Aspônio está no final de carreira, como é que é o negócio? Nelson, eu vou me basear por aquilo que está acontecendo em câmaras municipais por esse Paraná fora. Nós comentamos aqui Santo Antônio da Platina, comentamos Nova Esperança, anteontem, quando estava aqui o Paulo. Hoje Toledo está explodindo essa questão de redução de despesas, de salários, de número de vereadores, né? O presidente da Câmara Municipal de Nova Londrina, na região noroeste do estado, Braz da Ótica, fazia até uma propaganda para ele, ele ontem apresentou um projeto reduzindo o número de vereadores e especificamente baixando de 3.000 para R$ 1.500 o salário dos vereadores. Justificativa do Braz da Ótica, de que todo vereador em Nova Londrina, ele tem, independente da Câmara, ele tem o seu ganho fora, ele ganha o sustento dele, da família, e ele entende que o cargo de vereador não é profissão. Eu deixo aberto aqui, tanto para o Paulo Rocha como para o Dilto Vitorace, principalmente o Dilto, que a gente acompanha o trabalho dele. Já sofremos pancada dele para valer. Obrigado. Né? Eu pergunto o seguinte, essa febre vai chegar a Foz do Iguaçu? Já chegou. Já chegou e já me posicionei. Nesses pontos, já passou dos Este 37. país é um gigante adormecido. A hora que o povo desse Brasil acordar, daí não vão querer chorar para o que vai acontecer. O povo vai fazer com as suas próprias mãos as mudanças que se fazem necessárias. 1996, quando entro de vereador, salário R$ 7.350. Fui à tribuna e denunciei. Não deram ouvido, fiz um requerimento que nós não poderíamos ganhar mais que 50% do deputado estadual. Os vereadores negaram o requerimento. O promotor viu, entrou na justiça.
o Judiciário mandou abaixar para 3.300 e fez com que todos os vereadores daquela e das legislaturas anteriores devolvessem o dinheiro. Você sabia que tem gente encrencada com a justiça até hoje, Nelson? Não sabia que estão encrencados ainda. Estão encrencados. E entre eles, eu sei que ele não vai ficar bravo comigo, o Hemógenes, não é? Valdemar Menezes, todo daquela legislatura estão encrencados. Deve mais de R$500 mil cada um na justiça. E até hoje eles me olham meio de canto de olho por conta disso. Eu quero dizer assim, sou contra que o vereador vá trabalhar de graça. Porque só assim, quem iria para lá era o representante do poder econômico. Os trabalhadores não teriam condições de ir. Mas esse negócio de salário de 9, 10, 12 mil reais não é possível. Como é que criou os cargos comissionados? Ao fazer essa denúncia na oportunidade, então tá bom, nós vamos ter que devolver o dinheiro e agora o salário é 3.300. Era um assessor, criaram mais 3 cada um, 4 assessores. E esta farra continua até hoje. Quando o Paulo Rocha diz assim, o funcionalismo tem estabilidade. E a lei é clara em dizer, numa crise tem que pegar e demitir quem primeiro? Os comissionados. E se ainda não chegar, os últimos concursados. O duro, Nelson, é você ver assim os funcionários da Câmara, que era tocado pelo tempo do Enes, uns 15, 16, no meu tempo era 32, e não aumentei nenhum. Ficou o mesmo tanto de quem prestava serviço na corporação. Hoje são 46. Nelson, dá para acreditar que o presidente decreta o trabalho para este povo das 8 às 14 horas. E aí tem 15 cargos comissionados que consomem uma folha de pagamento, entendeu? Que dá R$1.800.000 anos. Faz os funcionários que foram concursados para trabalhar 8 horas por dia, não é? E que não precisam dos comissionados. Vai chegar uma hora que a sociedade não vai suportar mais isso. Não adianta o Paulo Rocha dizer assim, falta funcionalismo e falta dinheiro. Mas nós estamos falando aqui, Paulo Rocha, dos comissionados. Dos comissionados. Os comissionados não se fazem mais necessários. Os terceirizados é para prestar uma mão de obra pontual, não é? E uma série de coisas. O índice da prefeitura gasto com o poder, com o funcionalismo, ele está maquiado. O funcionário de carreira já chega ao índice prudencial dos 53%, mas se sobrar a mão de obra contratada, a terceirizada, já passa de 75%. Esse município, automaticamente, tudo que arrecada já consome internamente com a máquina burocrática. Nós temos que dar um jeito, porque nós precisamos dar uma satisfação para a sociedade. Está sobrando 2%, não muito do que isso. De investimento. De investimento. Então aí você quer que vai o quê? Oferecer então, um fizeram uma prefeitura para chamar do seu. Então você encerra um quadro de funcionários longe disso. Para mim, funcionário tem que ser bem remunerado, para eu poder cobrar dele, para que ele esteja bem preparado. Posso fazer uma observação na sua fala também? Diga lá. No passado, vi uma entrevista a nível nacional de um cidadão de idade e disseram assim para ele, o senhor é muito capaz. Por que o senhor continua no serviço público? E ele humildemente respondeu, porque eu tenho a certeza que daqui a 30, 35 anos eu estou ganhando pouco, mas é a certeza de eu sustentar os meus filhos, porque eu tenho estabilidade, salvo se eu cometer uma falta grave. Ok, mas ele se sujeitava a trabalhar por muito menos no serviço público, porque lá tem outras regalias, que nem as férias, uma série de coisas lá. Hoje, Nelson, eu desafio você. Faça uma pesquisa, eu pago, se não for verdade que eu estou dizendo para você. Tirando do serviço público, ele faz dar uma média salarial na cidade de Foz do Iguaçu em torno de R$2.000, R$2.100 por pessoa, per capita. Se você tirar o funcionalismo público estatal, federal, estadual e municipal, esta média salarial cai para R$1.100 dos outros trabalhadores da iniciativa privada. Ou seja, hoje eles têm todo o que tinham, as regalias que há de se ter, e ainda o piso salarial deles é superior que a do mercado. Seja mais econômico, meu caro Vitorassi, nas palavras, senão vai ficar um monólogo aqui e os outros demais não falam. 12h21, a dona Edna está te mandando um abraço, ela mora na Vila Yolanda e diz que parabeniza e concorda com aquilo que você está falando. O que lhe parece essa conversa, doutor Marcelo? Olha,
doutor, pegando um gancho da terceirização ali que o Paulo Rocha falou, um pouco do que o Vitoraço está dizendo aqui, a terceirização hoje, para nós, enquanto sindicalista, para nós é um veneno. Por que eu falar isso para vocês? Há um repasse pequeno por parte do patrão ao nosso fundo de aposentadoria. A preocupação maior ainda, que está por vir ainda, ou que está por debaixo de toda essa nuvem, é a nossa aposentadoria privada, a FOSPREV. A FOSPREV hoje, na Foz do Iguaçu, é a prefeitura que menos arrecada, né, contribui a parte patronal, dos 11% até os 22%, que por lei pode-se fazer, está passando apenas 11%. Esses 11% está em atraso a parte também que arrecada do funcionário. Daqui vai chegar um tempo que o FOSPREV não vai ter condições de bancar as pessoas que estão se aposentando, e vai ter que tirar ainda da receita corrente. Esses 2% que o senhor falou, que está servindo hoje para investimento, nem esse não vai ter. Porque vai ter que entrar na folha corrente como se tivesse um trabalhador nativo. Então, essa é uma preocupação muito latente com a terceirização. A gente entende que é necessário, muitas vezes, como o Vitoraço falou, que tem algumas coisas pontuais que tem que ser executadas, alguns trabalhos, mas o que a gente vê é que, às vezes, são terceirizadas aí que elas com aditivos de contratos infindáveis, sabe? É uma coisa assim que extrapola muito o período cronológico. Ok, são 2 horas e 22 minutos. Deixa eu fazer uma pergunta para o Arruda, pontual. Se a FOSPREV amanhã não tiver o dinheiro para funcionar, para pagar os aposentados, de quem que é a responsabilidade? Ponto 1. E ponto 2, o que o sindicato fez até agora para recuperar os 8 milhões que tiraram de um banco estatal e colocaram no Banco Santos que faliu, para poder fazer o caixa do FOSPREV? O que o sindicato fez até agora? Pois bem, quem vai pagar vai ser o gestor, o prefeito. Isso, na última das hipóteses, quem paga é o tesouro do município. Então não há grandes preocupações da dívida. Este sim, não depositou agora, quem arca é o tesouro do município. Pois é, o tesouro do município. Ah, bem, e os 8 milhões depositados num banco que faliu 15 dias depois? Em que estado está essa situação? Porque todo mundo fala da responsabilidade. Não atropela, Vitoraço, senão Posso responder? O presidente do também. Assim, Vitoraço, nós, essa gestão, estamos há 90 dias, 100 dias à frente do sindicato, e tudo que é pertinente ao sindicato, em qualquer sentido, a gente está fazendo levantamento, e esse é um ponto que nós vamos fazer. Está sendo já feito um levantamento quanto às aplicações. Tá, esclarece para nós aqui, presidente, o que houve? Foi depositado no Banco Santos, o Banco Santos entrou em liquidação, quebrou e tal? São aplicações que aconteceram, foram aplicações que aconteceram, e que até o momento, e talvez a gente não recupere esse montante. Então, aconteceu, muitos servidores não sabem disso, e nós vamos esclarecer. Quem que estava à frente e fez isso? E nós vamos esclarecer. Agora, na gestão, eu não estou bem certo de quem estava à frente ali na época, na superintendência. Hoje é um Dirley e antes era outro Dirley. Agora eles apelidaram assim, o Dirley do bem e o Dirley do mal. O do mal é aquele que depositou num banco que 15 dias depois faliu. 12h24, enfim. Olha, gente, eu tô querendo aqui. O Enes ainda nem falou nada, falou muito pouco. O vereador Paulo Rocha, obrigado pela sua participação aqui. Obrigado pela sua participação. Obrigado, e vou te falar uma coisa, eu não concordo com esse negócio de você falar com o CC Aspone, eu fui CC3, e no meu tempo eu inventei os bancos de madeira para todos os pontos de Foz do Iguaçu. Então, eu quero dizer que todo ser humano, quando ele assume uma missão, ele cumpre com a sua missão, e foi esse cargo que me trouxe no de vereador hoje. Eu vou dizer uma coisa, eu pegava o caminhão, eu levava 4 funcionários comigo, e nós fizemos um grande trabalho de sinalização na cidade de Foz do Iguaçu, e tem esse setor hoje, valoroso setor de trabalho do Fostrans, o que trabalha, o que mais mostra de serviço lá é o setor de sinalização, um setor que eu fui encarregado, motorista, fui ajudante, foi tudo lá, aquela companheirada. E eu quero dizer o seguinte, que o Vitoraço, ele quer falar essa questão aí de diminuir aquilo. Ele foi presidente legislativo
Nós temos registro de funcionário de carreira ganhando só de gratificações milhões naquela Casa de Lei. Nós temos, quando eu entrei naquela Casa de Lei, eu me apavorei. Não existia registro, eles, do valoroso trabalho de vocês, ex-vereador daquela Casa de Lei. Não tinha, e hoje tem, porque o Paulo Rocha foi lá e cobrou esse tipo de coisa. Hoje é transparente, tem um site da Câmara para a pessoa ver. Então, digo mais, tinha funcionário na Câmara ganhando mais que o presidente da República, lá na Casa de Lei, Foz do Iguaçu, e nós acabamos com isso. E digo mais, o Vitoraço foi presidente, se fosse para acabar, diminuir naquela época o negócio de assessor, ele podia ter demitido, a caneta era dele. Então não demitiu, agora hoje falar é fácil, não tem a caneta na mão, o presidente é o Dúzio. Nós vamos fazer o seguinte, vamos pautar até para aí um contraponto para a gente. É o direito de cada um ter o tempo certo e fala para cada um, né? O que eu quero dizer é o seguinte, quando eu me refiro em relação ao Aspônio, Paulo, tem, por exemplo, eu vou lembrar um cara que é teu xará, era o Paulinho Tapa Buraco, na época do prefeito Paulo Macdonald. Eu via esse rapaz, se era eficiente quanto deveria ser, não sei, não faço esse julgamento, mas eu via esse rapaz diuturnamente trabalhando. E ele tinha cargo em comissão. Eu não estou dizendo que todos são. O que não vale é o critério de ter isso em lei. Se você elege uma bancada de vereadores, 2 minutos depois, em sua grande e absoluta maioria, porque tem exceções também, entendeu? Vão lá de faca no pescoço do prefeito com a lista de gente para nomear. Mas isso nunca houve. Qual é? Isso nunca houve. Paulo, isso não. Não, da minha parte nunca houve. E de ninguém, sou o vereador mais votado, nunca cheguei naquela prefeitura exigir. Eu vou dizer uma coisa, o prefeito, na hora que todo mundo, até o Vitória for candidato a prefeito, na hora de concorrer, monta a sua equipe, tem que trazer as gravações do que eles falam. Nós eleitos, aqueles que forem eleitos, tudo que não forem eleitos vão estar com nós na prefeitura. Esse é o discurso dos candidatos a prefeito. Isso tem que dizer aqui de público. Falam e dizem, olha, pode ter certeza, vocês vão estar todo mundo na prefeitura junto com nós, ou seja, de acordo com a votação, um vai ser o diretor, outro vai ser o secretário, outro vai ser não sei o quê, e mais. O vereador eleito vai indicar o secretário, coisa que nunca se cumpriu em coligação. Então, tem que ver isso aqui. O Brasil inteiro vai ver lá em Brasília, as votações estão fazendo lá, é tudo na base do acordo político, rapaz. Isso nunca acabou. Eu quero ver um candidato a prefeito. Pois é, mas tem que acabar. A honestidade tem que imperar, Paulo. A honestidade está na hora de voltar para esse país, Paulo. Pelo amor de Deus. Mas então, chega. É uma bagunça com o dinheiro público. Você pega 800 milhões no orçamento do município e ter 16 milhões para fazer escola, estrada e tal. Eu só queria dizer que nada... Eu só quero dizer que isso aqui é todos os candidatos a prefeito. Vocês têm que pegar, quem tem que analisar é o seguinte, olha aqui, um cara para ser candidato... Todos mesmo tem que entrar. Então, mas eu não estou defendendo o contra, eu estou botando aqui uma realidade, tornando público. A situação é a seguinte, na hora de ser candidato a prefeito, o cara para ganhar, ele promete tudo. Ele tinha que saber quanto que é o orçamento, para saber o que realmente dá para fazer. Eu acompanhei lá em Santa Teresa de Itaipu, quando a Ana Calés foi candidata lá, e daí ela ganhou, as promessas dela, e eu segurei o livro de campanha, tenho um parente lá, e ela não cumpriu. Aí o pessoal começou a cobrar dela, resultado, aonde que está a reeleição dela? Voltou o Cláudio, estava 8 anos, e agora fica mais 8 de novo. E a situação é assim. Então, eu digo assim o seguinte, o camarada vai ser candidato a prefeito, tem que saber quanto é o orçamento, para saber que tipo de obra ele está prometendo. Eu não tenho decepção do Reni. Se o Vitória tem, algum companheiro tem, eu não tenho. Tem 82 obras no Porto Meira, eu consegui botar no papel, dentro do orçamento, e o Reni tem feito, e na minha cidade, hoje é um exemplo, é um canteiro de obra. 12h29, eu tenho um minuto para me despedir aqui. O programa está bom, esse vale a pena perder ônibus. Aldivino, obrigado pela tua participação e conclui o que você gostaria de colocar. Então, eu acho que é salutar e benéfico, né, que todos nós, como sociedade, cidadãos de Foz do Iguaçu e, enfim, brasileiros, que a gente tenha consciência de que nós temos que avançar em muito, que temos de debater no dia a dia as situações pertinentes e para que realmente sobre mais para a educação, para a cultura, esporte, lazer, e eu acho que temos que avançar muito ainda. A sociedade está começando a verificar esses pontos e está cobrando e está pipocando e vai ser muito mais. E eu sempre prezei para que... Eu já fui vereador em Santa Terezinha e, graças a Deus, acho que o meu nome está bem limpo lá ainda, né? E eu acho que a gente tem que prezar por isso. Nós devemos fazer as coisas certas. Mas para fazer as coisas certas, é igual uma casa. Você pode pintar o telhado dela de ouro, eu sempre dou esse exemplo. Pode pintar ela bonitinha de ouro, o telhado, tudo. Se não fazer bem a sapata, primeiro o vento vai acontecer o quê? Vai cair. Vai então, cair. A sapata,
É a comunidade, a sociedade, o povo em geral tem que fazer. Uma boa obra para que as coisas saiam da melhor forma possível. E isso não é só vereador, não é só prefeito, não é só presidente do sindicato, são todos cidadãos. Lá no bairro, em todos os setores, devem cobrar e as coisas vão acontecer. É só assim. 12 horas e 31 minutos. Antes de encerrar, o que está acontecendo é o seguinte, Vitor Horácio. Hoje, se nós formos fazer uma pesquisa no Brasil, qual instituição talvez de maior admiração do povo, olha, se a Polícia Federal não for a primeira, ela vai estar muito próximo da primeira colocada enquanto instituição. Ministério Público Federal e tal. Porque essa questão que a gente está vendo aí, os milhões, os bilhões da Petrobras, você diz assim, não, mas isso não é possível fazer num pequeno município. Há dias estavam trancando portos, aeroportos e não sei o quê, por causa de uma prefeita que estava roubando, inclusive, no dinheiro da merenda, para enterrar pessoas. Aí você olha e diz o seguinte, aí o cara de Santa Cruz no Rio Grande do Sul, não é muito longe de Porto Alegre, muito próximo a Porto Alegre, é um município rico, riquíssimo Santa Cruz, uma colonização alemã. O vereador, ele conseguiu roubar só 20 milhões na agricultura familiar. Agricultura familiar é um alqueire, 2 alqueires de terra. Esse gigante adormecido vai acordar. Chega com isso, para com isso. Uma hectarezinha para matar a fome mas estão roubando a cebolinha. Vamos lá, quer ver o que foi dito aqui, que eu disse que para nada... terminar, sim, que obrigado nada, pela tua participação. Eu que agradeço. Nada está tão ruim que não possa piorar. Então, quer dizer que na lei está que a Câmara de Vereadores, o Legislativo, tem direito a 5% do orçamento. 5 vezes 8, 40. Então, quer dizer que nós temos um orçamento que podemos chegar até 40 milhões. Então, se gastar 20, ainda é uma economia grande. A verdade é que esse Legislativo não podia gastar mais que 12, 13 milhões, se for pegar a correção do tempo do Enes, do meu tempo. E também tem que parar de fazer denuncismo. Não é denuncismo. Assumir, eu tenho até meus filhos lá de cargo em comissão, por exemplo, o Paulo Rocha. Aí fica dizendo, não, tenho, porque daqui a pouco é os outros que foram lá falar com o Reni. O Reni achou, assim, um exímio filho do Paulo Rocha para colocar lá. Isso é uma política, no mínimo, sabe, de ser analisada. Isso vocês podem discutir também lá na tribuna, entre vai vocês. Vai ser, porque não tem outro jeito. E se Vitor, vier qualquer Vitor, manifestação para reduzir o salário, eu vou votar a favor. Diga lá, Paulo. Só para colocar, pela cima terceirizada e na cidade de Foz do Iguaçu, eu vou tornar público uma coisa, eu coloquei mais de 100 pessoas a trabalhar. Vossa Excelência não colocou nem sua filha. 12 e 33. Porque não tem capacidade, não tem moral. Eu não vou colocar, que eu não vou fazer isso. Gente, para. Aí não. Obrigado, doutor Nelson, pela oportunidade de estar representando aqui a classe trabalhadora dos servidores municipais de Foz do Iguaçu aqui. E voltando aqui, uma pergunta que se perdeu no tempo aqui do Vitor Horácio aqui, nós estamos atentos aos investimentos que foi feito no Banco Santos, como o senhor bem disse aqui, o nosso escritório nosso, o corpo jurídico nosso aqui, é atendido pelo doutor Caetano, lá na pessoa do doutor Alexandre, ele está muito bem representado, estamos levantando as possibilidades jurídicas de tomar uma ação concreta. Ok, o Sismuf tem vez aqui na Rádio Cultura, sempre teve por tradição. 12h34 é o último intervalo comercial e daí vamos terminar o programa, tá certo? Já volto.